Por que um movimento Passe Livre, que tem 40 militantes em São Paulo, e na prática está organizado só em 5 países, consegue levantar milhões no Brasil? O saldo é quase 300 presos, 6 mortes, uma violência gigantesca da polícia, dos governos dos estados, a perplexidade de toda a classe política, a paralisia do Planalto. O que nós assistimos em junho foi um processo que, claro, que gerou muitas perplexidades, mas acho que o mais interessante é que ele teve como fagulha, né? Fagulha eu acho que é a palavra mais correta, as lutas desencadeadas pelo movimento Passe Livre. Quando a mídia, uma certa versão liberal da crise, começou a falar que não era por 20 centavos, teria que agregar que não era por 20 centavos, era por R$ 3,20, que segundo o movimento Passe Livre, consome em São Paulo até 31% do salário de um trabalhador. Quer dizer, um serviço muito ruim, precário, que atrasa violentamente. O trabalhador perde 2, 3, 4 horas por dia de casa para o trabalho e caríssimo. Acho que não dá para começar a falar da luta de 2013 sem falar que o movimento surgiu bem antes e que, se for remontar, as primeiras revoltas foram em 2003, em Salvador, e aí depois teve em Florianópolis, 2004, 2005, há todo um contínuo, inclusive com o movimento autônomo que já vinha de antes, que veio com a Ação Global dos Povos, da campanha contra a ALCA, então tem que ver como um processo. Muitas pessoas da imprensa internacional, de outros países, que não tinham tanto contato assim com o movimento aqui no Brasil, tinham a impressão que tinha surgido do nada, e a imprensa também coloca essa coisa como se fosse um boom, um gigante que acordou e surgiu do nada, e não. Tem muito trabalho envolvido nisso, muita discussão política envolvida nisso, e uma militância que não começou em junho. Diferentemente de outras lutas que a gente fez em outros anos, como em 2011, por exemplo, que o movimento Passe Livre chamava 1 ato por semana, 2 atos por semana, e deixava o resto da semana para fazer articulações, para chamar a população, para divulgar um grande ato na semana, a gente entendeu que essa luta ela tinha que ser de tiro curto, então que a gente tinha que chamar manifestações todos os dias. Muito importante que a gente planejou também é que a luta fosse descentralizada, que diferentemente de outras vezes que a gente fez lutas na cidade de São Paulo, a gente fazia lutas apenas em um lugar da cidade, né? Dessa vez o movimento Passe Livre, devido a um trabalho que a gente tem na cidade há muito tempo, fez manifestações em diversas regiões da cidade. Então é importante que todas as regiões da cidade se mobilizem na luta contra o aumento. E isso também acabou desencadeando uma série de manifestações na cidade e uma série de manifestações no país todo. O nosso objetivo é que a luta contra o aumento saísse do nosso controle. E ela saiu. Na quarta-feira, que barrou o aumento, tiveram 6 manifestações. Nenhuma foi chamada pelo movimento Passe Livre. Algumas foram chamadas por movimentos parceiros, como o MTST, outras não. Foi a população que se revoltou e chamou manifestações próprias. A política, que é uma dimensão da vida, também assusta. Há 2 semanas antes dos protestos de junho, eu creio que ninguém poderia prever a dimensão e a força dessas pessoas na rua, né? Ninguém que fizesse uma análise do movimento social e da conjuntura política no mês de junho poderia antecipar que em junho milhões de brasileiros, em sua grande maioria jovens, estariam ocupando as ruas das cidades de todos os estados do Brasil. Um momento até onde mesmo os estudiosos estão perplexos diante das diversidades, porque eu acho que ninguém esperou por isso, mas é algo que na verdade já estava acontecendo há muito tempo, e com o boom da internet o processo foi se amadurecendo e a gente chegou onde está hoje. E aí o pessoal pergunta, mas de onde surgiu esse povo? Esse povo saiu da onde? Esse povo saiu da revolta, do descaso do governo, da prefeitura, da mal política discutida hoje. Vem pra rua, vem! Ninguém segura essa multidão. É tão bonita a nossa união. Vem lutar, plantar a esperança. A
algumas décadas a gente não tem uma mobilização de rua que redunde na conquista de um direito social expressivo, como foi o caso da revogação do aumento em São Paulo, e por outro lado a gente tem o oposto disso, que é uma explosão de centenas de milhares de pessoas nas ruas, manifestando insatisfações mais diversas e sem nenhum objetivo concreto em vista, sem nenhum, não canalizando, digamos, essa insatisfação por uma conquista social efetiva. Como todo mundo fala, não era só por 20 centavos, então acabou sendo uma discussão sobre toda a sociedade, o poder, quem decide, quem manda, para quem manda, quais são as principais demandas. Essa relação empresa e Estado, ela tá, e os partidos políticos no meio disso aí, é um processo realmente muito, muito conflituoso, mas que não é nada mais do que a elite comandando o povo. Então, assim, a novidade é essa percepção dessa captura corporativa do Estado, né, onde as corporações capturam políticos e políticos capturam o Estado e geram políticas públicas para as empresas, com a desculpa do povo. Então é para construir casa, mas quem vai ganhar dinheiro é a empreiteira. É para construir mobilidade, mas quem vai ganhar dinheiro é a empreiteira. Né? Vai se dar acesso às pessoas à alimentação, mas quem vai ganhar dinheiro são as empresas do agronegócio. Então é todo um direcionamento para as empresas, com desculpa para a política pública. Na minha opinião, todos esses governos, tanto do PT como do PSDB, infelizmente boa parte dos políticos brasileiros, ou a grande maioria, eles dependem do financiamento das grandes empresas. E particularmente o setor de transporte, principalmente as prefeituras. Então há uma máfia do transporte. Agora a gente falou, vamos para as cabeças. Vamos para as cabeças que o capital, enquanto ele não tiver com a corda no pescoço, eles não cedem nada não. Nenhum governo é bonzinho, nem o de direita nem o de esquerda. O de esquerda a gente espera que seja mais compreensível porque os bichos foram militantes e tal. Mas Estado nenhum dá nada de mão beijada, não. E se a gente não for para as cabeças, os caras não vai dar nada. Não vai dar nada. Mas não vai assim dar nem 20 centavos. Que é os tal dos 20 centavos que a gente estava brigando primeiro. Porque os 20 centavos tem R$3 atrás, né? Então é a ponta do iceberg. Então é por 20 centavos, é uma pauta concreta e é tarifa zero. Esse ano a gente levou a discussão sobre tarifa para onde ela precisa estar, né? Que é a discussão política. Ela não é uma discussão técnica. Esse ano ficou provado isso, porque teve pressão das ruas, abaixou em mais de 100 cidades. Se abaixou em mais de 100 cidades, não é porque tecnicamente era inviável, é que politicamente não se considerava vantajoso e passou a se considerar. Passou a se considerar porque a população se organizou, porque a população saiu às ruas, porque a população protagonizou a maior mobilização dos últimos 20 anos no Brasil, pelo menos. Talvez dos últimos 30. Os maiores partidos do país tiveram que ceder, o PSDB, o PMDB e o PT. Os 3 maiores partidos do país recuaram politicamente perante a força da população. Isso é muito difícil de acontecer. Isso não aconteceu nem no Fora Collor, nem na Direta Já, inclusive. No Fora Collor, a maior parte dos grupos gestoriais apoiavam o Fora Collor. Na Direta Já, as manifestações perderam. Esse ano não. A gente ganhou. Isso é uma vitória gigantesca que mostrou para gregos e troianos a força de um movimento e quando tem capacidade de mobilização e toca nas questões centrais. Agora, eu acho que só essas conquistas só são possíveis pelo grau de insatisfação da população com a condição econômica e com o sistema político. Essas revoltas de transporte contra o aumento, né, a gente tem visto há pelo menos 10 anos, desde Salvador, e desde Salvador a gente deve ter tido 10, talvez 15 revoltas populares quando houve aumento dos ônibus em diversas cidades do Brasil. A gente também tem o aprendizado de setores do movimento estudantil que está na origem do movimento Passe Livre, que aprenderam com a história de Salvador e transformaram o aprendizado da história de Salvador, na qual uma explosão, uma revolta popular contra o aumento, ela fracassou pela falta de uma organização política que fosse fiel à demanda dos estudantes. O movimento Passe Livre conseguiu aprender com essa história, né, e construir uma organização política que estivesse diretamente vinculada a esse processo, a essa luta dos jovens que durante os 10 últimos anos, né, têm saído às ruas contra o aumento dos transportes. Né. A revolta do Buzu
né, acabou impulsionando o movimento Passe Livre, né? E o movimento Passe Livre acabou impulsionando as mobilizações de junho, né? A revolta do Buzu aconteceu há 10 anos atrás aqui na Bahia e já anunciava uma nova forma de fazer política. A diferença é que na revolta do Buzu a internet ainda não era uma ferramenta de massa. Existe uma herança clara de Salvador. A gente diz que não começou em Salvador, não vai terminar em São Paulo. Mas Salvador é um marco, porque foi a primeira grande revolta desse milênio. E foi uma revolta muito intensa. E foi uma revolta que as estruturas hierárquicas mostraram que não dão conta de dialogar com essa revolta. Porque as pessoas se revoltam nos mais diversos lugares, fazendo assembleias, e as estruturas hierárquicas funcionam em outra lógica. E eu acho que isso foi muito bem documentado no seu vídeo, Pronsato, que é o Revolta do Buzu, e a gente usou muito esse vídeo. Fazendo trabalho de base, fazendo atividade em escola. E com o vídeo a gente discutia tanto a questão estrutural do transporte, de como o transporte é organizado, quanto a questão de como se organizar perante isso. E daí a gente pôde trazer uma outra forma de organização, vinda da revolta, mas vinda dessas atividades também, que é discutir uma organização direta, que é a única maneira de potencializar essa luta, de dar um sentido para essa luta que seja realmente transformador. O que nós vimos, eu acho, foi que dos anos 90 para cá, há vários ciclos, pequenos ciclos de luta que estavam fora desse processo que tinha sido institucionalizado nos anos 80. E é esse acúmulo de pequenas experiências que foi se somando, não é? E que terminou redundando nesse grande processo que a luta pelo transporte deu início. Né? O que a gente está falando aí são novas lutas sociais que estão fora do ciclo de lutas que constituiu o Partido dos Trabalhadores, e por isso também elas são fortemente antagônicas à direção de um partido político, não é? Porque elas já nasceram fora, elas não têm interlocução, elas não têm partidos políticos que as expressam, né? Essas condições econômicas que permitiram esse protesto e que digamos, da qual essas jornadas de junho foram uma espécie de ensaio geral, elas estão baseadas no fato de que o mito de um país de classe média definitivamente sucumbiu. E o espantoso não é que tenha caído, o espantoso é que tenha existido esse mito. Na medida em que 76% da população economicamente ativa no Brasil, então 2/3 da força de trabalho no nosso país, ganha até 3 salários mínimos. O país vai mal porque nunca antes os bancos lucraram tanto. Na história recente do Brasil, em nenhum período as taxas de lucratividade do sistema bancário foram tão altas como agora. O fato do PT ter aliança com Renan Calheiros, José Sarney, o Collor de Mello, uma quantidade de outros personagens de currículo não gratificante no Brasil, eu diria que é consequência de algo muito mais grave, que foi a opção do próprio partido em assumir o ideário político da classe dominante brasileira. Não importa que faça ainda um discurso em que menciona-se os pobres e os trabalhadores. O fato é que a política econômica de 8 anos do governo Lula e de 2 anos da presidente Dilma foi essencialmente uma política econômica que garantiu os interesses da classe dominante, dos ricos e dos muito ricos. Se uma parte de setores de esquerda ou de defensores do governo Lula, com alguma sensibilidade social, querem apresentar esses 10 anos do petismo como uma gigantesca obra social, é só parte de uma desconexão total com a realidade ou um aberto cinismo para defender interesses que já são indefensáveis. Não é possível governar para proprietário ruralista, para indígena e quilombola e para sem terra. Não é possível governar para sem teto, desempregados e para banqueiros. Esse modelo do PT de gestão de uma concertação que vai da direita até a esquerda, me parece que chegou no seu limite.
Então nós temos um governo que investe milhões em iniciativas privadas e coloca a sua natureza em xeque, como é o caso do Belo Monte, a iniciativa do IRSA, que é o PAC nacional, digamos assim, essa coisa de grandes hidrelétricas, grandes ferrovias, tudo para favorecer grandes empreiteiras e grandes interesses de elites nacionais e internacionais, né? Então o governo petista sofre um desgaste em termos populares no sentido da sua política de desenvolvimento. Se repete a velha história de um governo de conciliação de classes que acomoda interesses das elites e também coloca para a população um direito maior de consumo que as pessoas confundem com qualidade de vida, né? Isso é indiscutível, isso aconteceu. Você tem um aumento da renda no Brasil. Só que não é exclusivamente o acesso ao bem que proporciona isso. É muito mais o acesso à informação. Então não é o acesso ao computador em si que vai proporcionar que esse sujeito então entenda-se cidadão. É o que ele consegue acessar através do computador, da internet, da televisão, enfim. Aquela propaganda de uma vida melhor, ela na base, na periferia, nas comunidades e nos movimentos, ela não se verifica. As pessoas melhoraram de vida? Sim, muitas sim. As pessoas podem comprar o que não podiam antes? Podem. Mas o desequilíbrio entre uma pessoa que tem dinheiro e não acessou cultura e educação também cobra o seu preço. Porque junto com esse dinheiro, sem educação e sem cultura, veio a despolitização, veio o individualismo, veio o consumismo. E essa pessoa pensa muito mais em si, no seu universo pessoal, individual e familiar, do que em propostas de saída coletiva e comum para essa situação. Então é uma situação complicada, quer dizer, de certa maneira, para dizer de maneira bem aberta, bem franca, parece que o PT ajudou a criar essa besta, né? Essa despolitização que a gente vive, seja no mundo sindical, no mundo popular, no sem terra e assim por diante, parece que é uma consequência ou uma moeda de troca dos avanços desses últimos 10 anos. Quer dizer, a gente fez uma construção que vai da saída da ditadura, com as lutas sindicais e camponesas, que vai até 2002, 2003, crescente. Em 2002, 2003 nós temos um movimento popular forte, movimento sindical forte, todas as condições para implementar reformas de estrutura mais profundas, e essa oportunidade vai passando. Até que a gente chega hoje no pior momento de mobilização, de politização e de organização da classe trabalhadora e do setor popular. Reverter esse processo vai demorar muito tempo. Isso daqui é o que o PT nos prometeu durante anos e cumpriu. Eles disseram que iam mudar a história desse país. E estão incrivelmente mudando para pior. Crítica que de imediato se referia ao fato de que era um movimento espontaneísta, sem liderança, sem propostas claras e, enfim, isso para mim remete justamente a um condicionamento, digamos, teórico, intelectual, ideológico até, na medida em que perde de vista a possibilidade de outras formas de ação, outras práticas que não se remetam exatamente a esse modelo histórico que já leva mais de 200 anos, ou seja, a forma partido, uma maneira institucional e uma maneira hierarquizada de processar a luta. Hoje o modelo brasileiro, embora pluripartidário, existe um monopólio da estrutura partido, né? E os partidos, de um tempo para cá, inclusive os movimentos sociais, eles têm que, de alguma forma, se alinhar ou se aliar a partidos para poder acontecer na esfera institucional efetiva. E os partidos, a forma como o modelo político tem se desenvolvido, se enrolado no Brasil nos últimos anos, tem deslocado a esfera política, né, da sociedade. Essas forças sociais democráticas não foram capazes de romper os limites conservadores e elitistas da sociedade da prática política no Brasil. Eles conseguiram marchar ao máximo, ao que parece, dentro desses limites. Eu sou da opinião de que o Partido dos Trabalhadores é a experiência histórica de partido mais importante que nós temos, porque ela levou ao limite até onde pode a forma partido.
justamente porque a gente não tem nenhuma grande construção histórica em nenhum outro lugar do mundo que eu tenha consciência de que movimentos sociais fundaram um partido e não o contrário, não um partido que se infiltraram nos movimentos para dar linha política nos movimentos. Essa é a forma leninista tradicional. No Brasil a gente teve o contrário, foram os movimentos que se articularam para ter uma expressão política, e por isso o Partido dos Trabalhadores tem historicamente, digamos, essa pauta participacionista muito forte. No seu desenvolvimento ele vai se institucionalizando e canalizando todas as suas energias para a disputa institucional nos parlamentos, em outras esferas de articulação. Esse esforço institucional fez com que esse processo se distanciasse dos processos sociais que continuavam com as novas gerações. E esse outro processo, ele não tem mais como ser integrado no esforço, não é? Essa experiência histórica já chegou ao seu limite. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores, com todos os seus defeitos, é tão bom quanto um grande partido de massas pode ser. E o fato dele ter chegado a limites muito claros mostra os limites dessa forma de atuação política que é a forma partido. E eu acho que esses novos movimentos, eles vão partir deste patamar, que não dá para refundar o PT. O problema não foi que o projeto do PT foi traído, o PT foi tão longe quanto aquela forma permitia ir, e não é muito longe. Ninguém segura essa multidão. É tão bonita a nossa união. Vem lutar, plantar a esperança. Greve geral vai trazer a mudança. Eu quero justiça, verdadeira paz. É muito pouco, mereço mais. O que tem de diferente nessa história? A forma de convocação, você não são mais os órgãos, as organizações tradicionais que chamam, não é partido nem sindicato, mas pode ser qualquer um, basta que haja sedução, adesão, e as pessoas simplesmente viralizam aquilo. Você vai ter uma multiplicidade de pautas, que não é ausência, não confundamos nunca com multiplicidade de pautas com ausência de pautas. Você tem claramente nas mãos, nas palavras de ordem, na organização, na performance dos grupos presentes, as suas pautas, e você tem, a partir disso, uma profusão muito grande de debate político, justamente porque essas pautas criaram corpos nas ruas, e você tem uma convivência de grupos, inclusive antagônicos, dentro dos mesmos protestos sociais. Boa parte dessas pessoas que vão à Assembleia ou que foram às ruas agora, elas estão sendo educadas politicamente pela primeira vez no Brasil. Elas não têm vivência do que é uma assembleia, elas não têm vivência de manifestação popular. Aqueles grupos que se reinventarem, aqueles grupos que discutirem a sua capacidade de lidar com essas novas formas de estar no mundo e agir político, é aqueles que vão continuar. Os que não conseguirem trazer para dentro de si essas novas demandas de participação de deliberação, que está aqui, que tem a ver com as redes sociais, que tem a ver com a capacidade da gente produzir comunicação hoje que não produzia antes, que tem a ver com a capacidade de difundir comunicação hoje como a gente não difundia antes. Aqueles grupos que não souberem se permear disso vão sucumbir. Uma das vantagens do nosso movimento é que o poder público ele ficou correndo atrás do rabo o tempo todo, porque até então ele estava acostumado a lidar com a liderança sindical, então ele sabe quem que é quem. E eu insisto, eu sempre digo isso na Assembleia, uma das grandes vantagens nossas é que a gente não tem um Jesus Cristo, uma liderança que eles vão falar, é fulano, que eu vou... Porque quando você tem uma liderança é fácil dele ser cooptado, ou ele corrompido, ou ele eliminado. São mobilizações que aparecem ali alguns indivíduos como porta-vozes casuais do movimento, né, em várias situações, mas ninguém ocupa um papel de liderança, de domínio, de controle ou até mesmo de direcionamento do movimento. A gente não nos coloca como liderança. A gente não tem a pretensão, a disposição e a dimensão política de querer ser um movimento representativo da massa que está nas ruas, do povo que está na rua. Não! A gente não quer representar ninguém, as pessoas podem se representar muito bem, muito melhor que a gente. A gente nos coloca como autoridade, e sim como referência. É um movimento que não tem liderança e está crescendo. E cada vez mais, recentemente saiu uma pesquisa, 85% dos brasileiros apoiaram as manifestações nas ruas.
isso que acontece aqui agora no Brasil e que vem acontecendo no mundo já ao longo de 10 anos, essas ações com esse formato, dessa forma, que imediatamente sugerem um espontaneísmo, não é nada gratuito, não é nada tão espontâneo como parece aos olhos de mentalidades esquemáticas e que se remetem a modelos tão pré-estabelecidos. E eu acho que isso é um fundamento de uma ação libertária, de uma ação que prima pela ação direta, que descarta a representatividade, que descarta a ideia de um poder localizado em algum espaço específico, que descarta a ideia de um poder situado na figura de um presidente, de um governador, de uma assembleia legislativa, e traz o poder para o nosso espaço, o espaço desde o nosso corpo a esse corpo conjugado com outros, na perspectiva de uma ação coletiva que, a rigor, não precisa estar tão definida, tão pautada numa unidade, digamos, ideológica, mas sim numa unidade de ação. Essa dicotomia, para mim, entre organização e espontaneísmo, organizacionismo e espontaneísmo, é uma falsa dicotomia. Todas as ações espontâneas levam você a algum nível de organização no decurso do tempo. Seja em meia hora, você pode ver quantos grupos se formaram, quantos grupos se organizaram no enfrentamento da rebelião da presidente Vargas. Você vai ver quantos grupos se formaram no enfrentamento do levante da Alerj. Em questão de minutos, de momentos. Como você vai ter também movimentos de organização que vão fazer uso desse respiro do novo, desse respiro do acaso, para se remodelar. Então, para mim, essa dicotomia entre organização e espontaneísmo não interessa, está tudo sobreposto nesse momento. O que, na minha opinião, eu estou mais preocupado em estar atento é a capacidade de enfrentamento que, quaisquer que sejam esse processo, a capacidade de enfrentamento que nós estamos tendo. E aí sim é um diferencial. A capacidade de enfrentamento hoje, seja por organizações que estão se formando agora, ou seja por grupos espontâneos que estejam se formando e se dissolvendo agora, o que interessa é a capacidade de enfrentamento. Porque nós podemos fazer alianças, Pronzato, momentâneas. Nós podemos fazer alianças que durem 1 hora, 2 horas para fazer um certo tipo de ação. Isso, inclusive, pensado na hora, a partir do acaso, da espontaneidade. Entre mim, você e um terceiro, 4 pessoas que a gente não conhece. Como a gente tem trabalhos de organização, de fazer parte de coletivos de muito tempo. O que interessa em ambos os casos, na minha opinião, é a capacidade de enfrentamento que ambos os processos têm. E eles vão se cruzar, como se cruzaram. Pegando a experiência de São Paulo, no movimento Passe Livre, é justamente uma interessante combinação de espontaneidade e organização política. Porque o MPL, na verdade, ele nasce com as revoltas espontâneas, ele nasce com o aprendizado das revoltas espontâneas, o entendimento da legitimidade das revoltas espontâneas e da oferta de uma organização política para dar expressão política às revoltas espontâneas. Então, ao mesmo tempo, ele é uma organização social, uma organização política, mas ele é uma organização política que nasce dessa luta espontânea, que reconhece essa luta espontânea, que apoia essa luta espontânea e se propõe a ser veículo político dessa luta espontânea. A primeira vez que a gente tem movimentação, mobilização, manifestação de massa sem uma condução única ou sem uma direção da grande mídia, com um caráter fortemente espontâneo, com participação intensa de grupos anarquistas e de uma forma nova de mobilização, de protesto, de expressão da revolta popular. O espontaneísmo é justamente algo que pode ter sido, ou que pode ser arriscado, mas pode ser justamente o precedente para transcender, para dar o salto, para sair dos esquemas. Isso é o que é mais importante, superar os esquemas, sair dos esquemas e forjar um processo que é apaixonante, é potente, justamente porque é imprevisível. Não foi só os 20 centavos que culminaram com isso tudo, foi toda uma insatisfação. E mais uma vez o jovem, né, ele foi vanguarda, ele foi sujeito histórico. Que foram os jovens que transmitiram essa mensagem, que começaram a passar isso. Tanto é que o Passe Livre, o pessoal do Passe Livre é
A maioria são jovens, né? Pro pessoal que não acreditava que seria possível o barramento, tá aí, né? E não é só possível quanto à passagem, mas também em outras causas sociais. E vocês devem ir pra luta sim. E ficar em casa não muda nada, ficar reclamando não adianta nada. Principalmente ficar em Facebook só compartilhando imagenzinhas e não instalar no meio. Porque a luta é na rua, não é dentro de casa, só repassando foto. Se eu quero ver alguma coisa acontecer, se eu quero que mude o transporte público, o cenário no Brasil, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ir pra rua, eu tenho que me manifestar. Não adianta nada eu ficar em casa assistindo a televisão de braços cruzados, vendo as coisas acontecerem. Rede social pra gente é a mesma coisa que celular. Facilita, ajuda. Que bom que tem um celular que eu posso ligar pro cara e falar, olha, já fez isso, não fez? Facebook também. Facebook, quando falam, que MPL é um movimento que faz coisa pro Facebook. Mentira. Tamo na rua todo dia. Todo dia, assim, domingo a domingo, 24 horas, cara. A gente não sai da rua. Se a gente tá, ou a gente tá numa quebrada, mesmo que seja num boteco trocando ideia com o pessoal, ou então ajudando os caras a fazer uma mobilização contra um despejo, a gente tá conectado. É a rua, são as pessoas, são as relações e que se fazem aqui, sabe? Tipo, eu vejo as pessoas, a gente tá junto com elas, a gente faz coisas junto. E não é Facebook. Facebook quebra um galho, porque aí o cara entra de madrugada no Facebook, opa, vai ter tal coisa, tal horas. Esqueci o horário da manifestação, vou entrar no Facebook e vou ver. É um catalisador? É. Assim como um aparelho celular pode ser. Não é o Facebook não faz mobilização, quem faz é o povo, mobilização. Sair às ruas cumpre um papel pedagógico, mas nós precisamos de instrumentos para que isto seja operacionalizado no cotidiano. Que as pessoas possam discutir, que as suas discussões sejam deliberativas e que transformem a sociedade. E acredito que nós estamos criando os meios para isso. E sem ufanismo tecnológico, que não é a minha área de jeito nenhum, acho que a internet cria bases para isso que não existiam antes. Então nós podemos falar de sociedades de organização popular agora de uma maneira que certamente não podíamos falar antes. Antes você podia falar isso em microcomunidades, onde as pessoas podiam se reunir para deliberar. Agora você pode fazer uma reunião de milhões de pessoas. Acho que é importante ter claro que essa ideia de internet 2.0 ou internet participativa, ela surge dentro do movimento altermundista, dentro do movimento anticapitalista, né? Antes dos centros de mídia independente não existia publicação aberta na internet. Não existia. Então é a partir disso que passa a existir essa rede de colaboração. E sem dúvida ela serve para potencializar. E ela serve para produzir contra-informação. O mecanismo de comunicação se dá fundamentalmente pela internet, o que desafia a grande mídia no intuito de manipular, como nós vimos no Fora Collor. O Fora Collor ele foi maciçamente manipulado pela Rede Globo. Essa direita e para essa mídia, a Copa, nesses moldes em que ela está sendo estabelecida no Brasil, tá bom. Porque, enfim, com a FIFA a gente traz as grandes marcas, as grandes multinacionais, que estão muito confortáveis nessa estrutura, seja na construção dos estádios, seja nos negócios todos que giram em torno do futebol nesse período e vão girar no Brasil. E nesse sentido, mais uma crítica ao PT, de não ter feito nenhum tipo de resistência às condições da FIFA, né? No sentido de que o legado da Copa fosse muito mais positivo para a população do que negativo. Essas comunidades que já estavam articuladas, também por conta do Comitê Popular da Copa, que é um movimento que tem surgido por causa dos mega eventos, começaram a sentir necessidade de se inserir nesses protestos, porque uma das principais bandeiras que eles levantavam era contra os gastos homéricos para a Copa do Mundo, contra a especulação imobiliária, o encarecimento de vida da cidade. Tanto que um dos grandes gritos desses levantes não vai ter Copa. As pessoas gritam isso porque a Copa está trazendo e as pessoas estão sentindo uma série de transformações na vida. E as pessoas falaram, existe uma Copa excludente, comercial, né, com objetivos mais financeiros do que do espírito popular do futebol, porque perde-se o caráter popular na Copa do futebol. E as pessoas ficaram também, isso veio à tona, né? Veio à tona como uma revolta. Tanto que houve gritos de que não haverá mais Copa, houve gritos de... Não é contra o futebol, mas é contra o modelo da Copa e como ele foi
colocados sem discussão popular, de forma excludente, superfaturamento dos estádios. Nós aqui em Belo Horizonte, nós vimos lá 40 mil pessoas às ruas querendo entrar no espaço que era de direito, que é a região lá do Mineirão, que de uma hora para outra era uma região que não pertencia mais ao Estado brasileiro, é uma região que não pertencia mais a Belo Horizonte, a Minas Gerais, à população em geral, pertencia a um grupo específico e aos patrocinadores desses mega eventos. Não existe em nenhuma parte desse país, e a mídia não falou isso, um estado que o brasileiro é proibido de ir e vir. Acima de tudo, no Estado democrático de direito, que eu costumo falar que é um Estado democrático de direito privado, que é garantido os interesses do capital, qualquer um de nós tem o direito de ir e vir, mas na chamada área FIFA, nós tivemos esse direito negado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, mais de 80 mil pessoas se reuniram nos arredores da Arena Castelão, horas antes do jogo entre Brasil e México, pela Copa das Confederações da FIFA. Governo investiu onde? Político só se esconde. Saúde e educação não, mas te querem com fome. Sem os nutrientes necessários para raciocinar. São 10 milhões no desvio da merenda escolar. Livros não tem explicação, é piada. Por isso que ao invés de humilhação nós quer agência bancária. Esta classe média, inclusive até mais proletarizada do que a do final dos anos 70, que vai para as ruas agora, é também, e não é gratuito isso, ela é também aquele setor social que nestes 10 anos de governo petista menos ganhou. É um setor social que viu os mais ricos dispararem na riqueza e ganharem cada vez mais, e viu os mais pobres do que ela ascenderem socialmente. E este setor, você pode examinar pelos dados econômicos, foi o que menos ganhou. Portanto, ele tem um descontentamento que é um descontentamento difuso. A direita rapidamente se apercebe disso. A mídia, que funciona como um partido político da classe dominante, altamente centralizada, coesa, com rapidez de movimentos, ela rapidamente percebe isso e muda seu posicionamento em poucas horas. Deixa de hostilizar as manifestações e passa a disputá-los. E tentar colocar a elas uma pauta que era uma pauta que concentrava-se na luta anticorrupção. Veja, ninguém defende a corrupção. Todos são contra a corrupção, inclusive os corruptos são contra a corrupção. A corrupção não é uma bandeira contra alguém, ela é uma bandeira genérica. Eles precisavam concretizar essa bandeira. E essa luta que ganhou dimensão nacional e uma força incrível, ela tentou ser ressignificada pelos meios de comunicação. A gente vê no fim de semana do dia 15 e 16 de junho uma ação orquestrada da Rede Globo, da revista Veja, sobretudo, de ressignificar esse movimento. A revista Veja ela é claríssima, ela diz: esses meninos eles não podem estar querendo 20 centavos, 20 centavos não é tão relevante, eles devem ter uma outra coisa pela qual eles estão lutando, e nós vamos dizer para eles o que é contra a corrupção, eles estão lutando contra a classe política, e ela dá. E uma parte dos seus leitores e também dos espectadores dos grandes meios de comunicação atende a essa demanda e se soma à mobilização que já estava. Isso gera um processo muito confuso, na qual você tem ainda, no caso de São Paulo, a liderança do movimento Passe Livre, claramente dando uma orientação política para a redução do aumento e em defesa da tarifa zero, que é a desmercantilização do transporte, e por outro, a chegada de novos militantes que foram convocados pelos meios de comunicação e que trazem novas pautas muito difusas, ligadas à crítica principalmente à corrupção, não é? Que é uma pauta que eu não acho que é uma pauta de direita, não é? Mas é uma pauta relativamente despolitizada, não é? E a gente tem um processo aí complicado. Por um lado, uma tentativa de ressignificar todo esse processo como um movimento contra a corrupção, por um lado, e por outro, tem um outro processo muito interessante dessas pessoas que entram nessa luta, convocado pelos meios de comunicação na luta contra a corrupção, que começam a se politizar e descobrir outros problemas do país.
A gente entende que o nosso país vive hoje um monopólio muito forte dos meios de comunicação, que centraliza a opinião e a maneira de pensar da população. Quase 80% da população brasileira é conduzida a pensar de uma certa forma pelos meios de comunicação que nós temos aí. Rede Globo, no Rio Grande do Sul, RBS, Zero Hora, que são meios de comunicação inimigos do povo, inimigos da mobilização popular. Dorme, meu bem, que o monstro já vai chegar. Existia na rua essa consciência de que a mídia, as instituições, né, não estavam ali representando os anseios populares. E o problema maior é esses anseios. Realmente não era uma manifestação pontual, como foi a Direta Já, que conseguiu uma unidade por conta de um ponto. Conseguiu unir várias tendências por causa de um ponto. As Direta Já, que era um ponto de democratização. Ou no Fora Collor, que também teve um ponto crucial, que conseguiu unidade ali de vários setores das oposições, que tem muitas divergências entre si, e conseguiu unidade. Aqui não tem unidade. No momento dos protestos de junho, não tinha unidade. As ruas eram uma disputa. Enquanto tinha anarquistas e black blocs querendo marcar sua posição, depredando símbolos do capital, tinha outros que queriam impedir aquilo e dizer, não, sem vandalismo, virou um dos jargões, sem vandalismo. Mas é a disputa das ruas acontecendo. Né? Marchar com alguém que discorda de mim e está no outro campo, de certa maneira é um teste para a democracia, um teste para mim mesmo. E isso abre um novo flanco de disputa. As próprias manifestações, elas são espaço de disputa. Agora nós vamos ver quem quer quem e o que a gente quer. Não apareceu um monte de maluco querendo golpe militar de novo? Que bom, que esses caras vão tirar a cabeça da água. Os fascistas vão tirar a cabeça da água. Agora nós vamos ver quem quer quem. Quem que está pelo povo e quem está contra o povo. A gente não teve condições de formar politicamente 500 mil de pessoas. A gente está nesse processo ainda. Então essas pessoas são pautadas pelo senso comum, que nesse país, assim como todos os outros, é uma desgraça. O senso comum é uma desgraça. Então é pautado pela Veja, pela grande mídia. Então não dá para você esperar que o cara chegue com o capital debaixo do braço, entendeu? Então é uma disputa de consciência. A disputa de consciência está dada e está aí. A gente luta contra a catraca dos ônibus, contra a catraca da mídia. Você não pode querer botar catraca nas manifestações populares. Entendeu? Se a direita vem e tenta se aproveitar, a gente olha, continua lutando com os nossos objetivos, não com os deles. Mas eu sei que existe direita na rua. Agora, também não me intimido de achar que esse movimento é necessário. E não é porque a direita está na rua que a gente tem que se intimidar. Que a gente tem que dizer, não, a nossa luta não é justa, a nossa luta não é correta. A nossa luta é justa e correta. A direita que se foda. O PT entrou em um alarmismo terrível de golpe, né? Uma histeria maluca de que estava se concretizando um golpe, né? Um golpe daquele do estilo clássico. Derruba o presidente pela via provavelmente militar e se coloca lá um fantoche ou os próprios militares assumem. Então, esse argumento de que essas manifestações, em certa medida, poderia dar margem a um avanço da direita, ou como se disse um momento, como um precedente, um caldo para o fascismo, parece uma afirmação mais do que equivocada, e se não de má fé. É até oportunismo, eu creio, utilizar e tentar desqualificar as ruas, essa movimentação, essa composição, digamos, polêmica, incerta, imprevisível desses movimentos, com o argumento de que isso serviria à direita. O precedente das ruas é o que há de mais salutar, ou seja, o fato de que nós agora estejamos nas ruas é o que é mais importante, é o que é mais fundamental. Se apresenta centro das ambições para mendigos ou ricos e outras armações, coletivos, automóveis, motos e metrôs, trabalhadores, patrões, polícias, camelôs,
Essa extrema-direita saiu da história, dessa história por enquanto. Né? Mas existe uma outra direita aqui no senso comum, que é essa que tem que disputar. São sensos comuns das pessoas que reproduzem determinados valores, que é o que está em disputa. Existe sim uma iniciativa de setores de direita tentando cooptar certas pautas do movimento e colocando, bom, agora a luta é contra a corrupção, a luta é contra o governo Dilma e enfim, nessa tentativa de colocar suas pautas para dentro dessa revolta popular que ganha cada vez mais as ruas. Nós reafirmamos que a revolta popular que começou no nosso país a partir dos últimos períodos, ela tem um caráter de classe e não pode ser cooptada por esses setores, né? Porque a demanda da saúde e da educação nunca foi pauta de setores de centro-direita, centro-esquerda. Essa sempre foi uma pauta dos de baixo, né? Porque esses últimos 10 anos, apesar dos avanços, foram anos de desmobilização também. Não foi só o movimento popular que perdeu, foi o movimento comunitário também. O PT ele deixa de ocupar os espaços da periferia, onde atuava como organizador, como mobilizador, inclusive para trazer melhorias, asfalto, iluminação, saneamento, água, regularização fundiária. O PT sai dessa luta, o PT desocupa a periferia. E a periferia regride nesse processo de organização e de politização, abrindo espaço, inclusive, de novo para a direita, que historicamente sempre ocupou as periferias com seus partidos tradicionais. O movimento de esquerda precisa voltar a se organizar, voltar a ir pra rua, voltar a fazer trabalho em periferia. Não dá pra só tentar ocupar cargo e achar que ocupando o cargo vai resolver o problema. Há sim um processo de fascistização da sociedade e esse processo é reforçado por toda essa maneira como esse aparato repressivo continua montado, como o muito mal chamado Estado Democrático de Direito tem atuado. Na verdade, esse Estado de Direito não é nada mais que o Estado penal, que tem na sua essência, né, a guerra generalizada contra os pobres, que foi isso que a gente viu. Tem na sua essência também uma política de encarceramento em massa, a criminalização dos movimentos populares, né, esse genocídio institucionalizado contra jovens, negros, pobres, indígenas. Então é isso que está prevalecendo aí. A primeira chamada que a gente via para os setores organizados era de que o gigante acordou, o Brasil acordou e as organizações oprimidas, as pessoas das comunidades ressaltando que nunca dormiram, né? A violência de Estado que vive as comunidades, que os negros que são assassinados, a juventude negra que é assassinada no nosso país a todos os dias, a fome que o nosso povo passa ainda, a falta de educação, saúde, enfim, esse programa mínimo, digamos assim, que não consegue ser executado pelos governos que estão aí e nem por essa democracia representativa e tampouco pelo projeto de desenvolvimentismo que o governo PT alicerçou no nosso país. O Brasil não acordou agora, não. Quem vai nessa o gigante acordou é porque estava dormindo mesmo. Porque a gente sabe que os setores populares, os indígenas, a luta dos afrodescendentes brasileiros, a classe trabalhadora brasileira, essa nunca dormiu. As periferias nunca dormiram. A gente que é militante de base, pelo menos há algum tempo, sabe disso. Mas esse setor de classe média, que se viu limitado na sua existência, no deslocamento urbano, no espaço público e na cultura, esse sim, digamos assim, ele explodiu, né? Ele explodiu e ele não aceita mais essas limitações. Por um lado, essas manifestações constituem essa grande novidade, né, essa grande surpresa, né, eu acho que é um negócio maravilhoso. Por outro lado, teve uma contrapartida disso, que foi uma repressão nunca vista, nem durante a ditadura militar. A gente foi reprimido, né, tem sido reprimido duramente, tem pessoas até que estão... Tem gente que perdeu a visão, né, tem gente que está com um traumatismo craniano, tem gente que está com a perna deformada, tem gente que está presa, tem gente que está respondendo processo, por conta de um processo de criminalização do movimento que ocorreu, que é um movimento que tinha uma pauta, que é uma pauta extremamente justa e que foi tratado como uma pauta de criminosos, né? Qual é o elemento diferencial do que aconteceu agora? Quando a repressão
se coloca de forma mais candente, ela é mais visualizada pelas redes sociais, no ato onde houve o confronto na Consolação, o ato subsequente é o que gera a maior solidariedade. A solidariedade significa que as pessoas subjetivamente, diante daquilo, elas resolveram dar um passo, ir à luta. Esse é o elemento novo. A quinta-feira de São Paulo, que a polícia super reprimiu, tanto a manifestação, que estava pacífica, e reprimiu a mídia, principalmente. Aí teve eles atacaram os fotógrafos, atacaram os cinegrafistas, as grandes empresas de rede de televisão, os medialivristas, a rádio, todo mundo foi atacado, né? Aí a mídia começou a apoiar a manifestação também, naquele momento. As pessoas não precisavam mais ligar a TV, elas ouviam as bombas. As pessoas estavam voltando do serviço e ouviam as bombas. Não tinha como falar que a gente era violento. A violência era da polícia, a violência era o Estado. E imprensa nenhuma conseguia mais segurar essa verdade. Quando o movimento Passe Livre foi duramente reprimido pela polícia em São Paulo, é que a gente viu que ampliou a adesão aos protestos e, inclusive, ampliou as pautas dos protestos. A grande questão foi que a repressão desencadeada pelo governo do Estado de São Paulo, que agiu com brutalidade, não só reprimindo os manifestantes, mas também transeuntes que apenas passavam pela Avenida Paulista, e o uso violento de armas de repressão de massa, como as bombas, as balas de borracha, de forma indiscriminada, provocaram uma indignação nacional. E a gente acredita que uma das questões é a desmilitarização da polícia, né? E como construir esse processo de tirar essa possibilidade de repressão, né, do jeito que hoje está, cada vez mais armada, com ferramentas, né, tipo, que se dizem não letais, mas que geram sequelas a várias pessoas para o resto da vida. Essa questão de taxar de vândalos e baderneiros é uma coisa absurda. E mais uma vez uma reprodução da ditadura militar. Porque na época da ditadura militar, todos aqueles opositores à ditadura também eram considerados as minorias trêfugas que deviam ser combatidos, os inimigos públicos que teriam que ser eliminados. Então hoje também eles estão querendo pespegar essa denominação de vândalos em cima daquelas pessoas que estão lutando a partir de uma perspectiva de ação direta. E o que eles chamavam de vandalismo é o que resultou, inclusive, na vitória do movimento Passe Livre com a redução da tarifa em São Paulo. Porque se não houvesse aquele problema todo, então é complexa a situação, porque se não houvesse um problema realmente que atingisse a cidade, que atingisse o governo, e a única forma disso ocorrer foi as depredações ou uma falta de um descontrole mesmo daqueles manifestantes, uma manifestação meramente ordeira, pacífica, não iria resultar em pressões reais ao governo, entendeu? Bom, acho que vândalos são povos germânicos, né, que invadiram Roma, né, há muito tempo atrás, né, digamos assim, no final da Idade Antiga. Então, não, as pessoas que estavam na rua não são vândalos, pelo contrário, eram manifestantes normais, pessoas que estavam na perspectiva de manifestar as suas reivindicações diante do Estado. E diante da repressão que ocorreu, né, da violência da própria repressão policial, foi que acabou insurgindo a revolta popular. Hoje, o surgimento do Black Bloc é o que tem de novo nesse momento político brasileiro e sobretudo carioca, né? Então a gente pode perceber que o Black Bloc, não só o Black Bloc, como diversas outras composições anarquistas, elas tiveram
participação efetiva, sobretudo na autodefesa da população diante do ataque policial, diante do massacre policial que foi feito sobre essas manifestações, né? E havia conflitos, houve casos de manifestantes entregarem outros, que eram chamados de vândalos, porque eram manifestantes que estavam na linha de frente, enfrentando as tropas de choque, né? E muitos desses confrontos, onde a polícia iniciava o confronto e os manifestantes reagiam com pedras e muitas vezes depredavam símbolos do capital, como por exemplo bancos, né, eram depredados e tal. E aí a gente percebe-se que eram depredações pontuais, né, de símbolos. E era também uma reação, porque a única forma de você continuar sua manifestação era essa diante da agressão policial. Aí a imprensa começou a fazer aquele recorte dos vândalos e dos pacíficos. O movimento não compra isso daí, não. A gente acha que vândalo é o Estado. Se tem um vândalo, esse vândalo é o Estado. Então, se o cara saqueia um saco de arroz, ali saqueia uma televisão de plasma, seja lá o que for, não sei. Se o cara vai lá e arrebenta tudo porque não aguenta mais ser tratado que nem sardinha no ônibus lotado, ter que tirar dinheiro do arroz e feijão para pagar ônibus, esse vandalismo é o primeiro, ele só está respondendo de forma digna. E aí a gente aponta que a preocupação da imprensa é muito mais se queimou ou não queimou a lixeira do que se bateu ou não bateu no manifestante. Então, para a imprensa é tranquilo depredar pessoas, agora depredar coisas não pode. A gente tem sido depredado cotidianamente há muitos anos. Acho que desde sempre, né? Desde que existe poder, desde que existe uma classe que está no poder, a gente é sempre depredado fisicamente. Agora não pode quebrar um vidro, agora não pode quebrar uma lixeira. Você tem no Rio de Janeiro as pessoas pautando suas questões locais de bairro a partir da ação direta, a partir do protesto social. Coisa e com uma visibilidade e com uma capacidade reativa, né, de enfrentamento que hoje está em níveis de ousadia, em níveis de coragem que você não encontrava de uma forma tão contundente até pouco tempo atrás. Nós consideramos que, inclusive, as ações diretas com violência contra o patrimônio são extremamente legítimas e elas precisam fazer parte desse processo, sim. Elas não acontecem por acaso, elas têm um foco muito definido, são extremamente politizadas também, né? Tanto que os alvos são muito claros, né? Os alvos são os bancos, né? os próprios públicos e por aí afora. Quando se quebra um banco, é um ato político. Quando se quebra lojas de empresas multinacionais, óbvio que é um ato político. E ele é mais político ainda depois que se toma bomba de efeito moral, bomba de gás lacrimogênio, toma tiro de bala de borracha, cacetada da polícia. Esses bancos foram destruídos porque vivemos no capitalismo neoliberal caracterizado pela financiarização da economia, na qual os bancos são os grandes favorecidos. E a população sabe disso, né? Quando a população ela atacou alvos preferenciais, como bancos, como alvos do Estado, né? Tudo que representava o Estado e o capital financeiro foi destruído nesse retorno da população no momento que ela sofria violência pela polícia. E, ao mesmo tempo, todas as escolas foram preservadas. O camelódromo, que tem uma extensão enorme na Avenida Presidente Vargas, nenhuma loja foi atacada, né, dos camelôs. Nenhuma escola, nenhum museu, nenhuma pequena loja foi atacada. Só as grandes lojas. Isso demonstra que a população, de modo geral, tem uma interpretação contra o que está se lutando, né, e o que a oprime, né? Não importa quem ocupa o poder, importa quem exerce o poder. E é nesse sentido que nós temos que inverter a lógica do poder, trazendo o poder para a perspectiva das assembleias populares e das ações diretas. A partir das jornadas de junho, as autoridades, né, não só o governo federal, mas também os governos estaduais e os governos municipais tiveram que dar uma resposta. Não era possível tratar as mobilizações somente com repressão, não diálogo, somente enquadrando as pessoas que estavam nas ruas como vândalos, baderneiros. Oprimida pelas manifestações, a presidenta Dilma vai à televisão. Na televisão ela apresenta uma proposta extremamente avançada,
que é a realização de uma constituinte exclusiva, né, a ser definida em plebiscito. A resposta do governo federal, né, foi uma resposta muito limitada, né, mas que apontou, né, para a necessidade de abrir, né, de oxigenar a política desse país. Esse é um tema central. Né? É claro que o tema da reforma política é central. O problema é o contorno que está sendo dado para o tema da reforma política, que sequer é reforma política. Não passa de uma simples reforma eleitoral. A direita imediatamente entendeu o perigo dessa proposta e se fechou e se unificou para não deixar que essa proposta pudesse prosperar. Qualquer transformação mais profunda da forma de fazer política no país não passará pelo Congresso. Terá que ser feito por outra via. E qual via? A via possível, que foi chamada pela presidente para que isso não seja numa situação de crise maior, foi a Constituinte. Então o governo, né, durante um momento falou de Constituinte, né, que em menos de 24 horas, com o rechaço das próprias personalidades do Partido dos Trabalhadores, mas também, né, da direita e centro-esquerda, enfim, todo mundo rechaçou essa proposta porque sabia que ela poderia trazer, né, um aprofundamento democrático com base na revisão de vários dispositivos constitucionais. Porque reforma política ainda me parece muito pouco. Ou seria uma reforma no sentido de uma transformação política geral, quando a possibilidade que a gente tem é de uma reforma eleitoral. A reforma eleitoral não vai nos resolver nada. Ela pode ser que signifique alguns avanços, mas frente ao que as ruas têm mostrado, a resposta do Estado deveria ser muito mais forte, muito mais enfática, muito mais concreta, no sentido de abrir canais outros de participação, de protagonismo popular deliberativos, porque a gente vai chegar nisso. Na medida que os congressos, os parlamentos não respondem com medidas positivas à demanda das ruas, daqui a pouco esse sistema entra em xeque e colapsa de vez, porque essa representação ela realmente não faz mais sentido para nós. Então, assim, o que eu vejo é que a reforma política nesse contexto é uma medida de salvação do Estado de si mesmo. O Estado quer se salvar através da reforma política. O mais importante que eu vejo no que tem acontecido no Brasil e, de certa forma, no mundo nos últimos 10 anos é a necessidade de uma radicalização da democracia, né? A questão das estruturas tradicionais de representação, elas estão em crise, elas estão em xeque. E o Estado se mostra, de certa maneira, assustado com tudo isso. A continuidade desse movimento, como, por exemplo, aconteceu no Egito, ou aconteceu na Turquia, elas tinham objetivos muito maiores e bem focalizados também. Em ambos os casos, você está em conflito direto com o governo e o objetivo é a mudança de regime, a derrubada do poder local, né, do governo. Isso não é verdade no Brasil. Quer dizer, não existe um conflito claro e específico da sociedade brasileira com este governo. Não existe uma perspectiva positiva hoje apresentada no Brasil com a possível derrubada deste governo. Mas existe como o governo, como o Estado. Com o Estado, sim. Mas não faz sentido, eu acredito, hoje no Brasil, uma continuidade de movimentos de massa cujo objetivo seja a desestabilização deste governo. Em relação ao governo federal, há também uma pauta circunstancial. Existem grupos que sustentam uma crítica ao governo federal, ao grupo que está no poder do Partido dos Trabalhadores e tudo mais, mas também não é só essa. A crítica que eu faço parte, e aos grupos com os quais eu estou ligado, e que eu vejo isso também se aflorando nos debates por esse país afora e no mundo afora, é sobretudo uma crítica ao sistema democrático. São desejos que não encontram respaldo, se é que alguma vez encontraram, que não encontram respaldo dentro das estruturas de deliberação desse Estado. Nesse sentido, quem está ocupando o espaço de poder vai ficar na linha de frente. O que na minha opinião, consegue unir e fazer entender tudo o que está acontecendo é, sobretudo, uma luta de aprofundamento da democracia, de radicalização democrática.
Acho que a democracia representativa é sempre uma forma de usurpação da autonomia popular. Sempre uma forma de você delegar a um terceiro a decisão que deve ser sua. Eu sou, nesse caso, muito partidário da fórmula que o Marx cunhou, que eu não sei se você se lembra, para uma sociedade futura, que são os indivíduos livremente associados. Né? Então nós estamos buscando isso, uma sociedade de indivíduos livres, autônomos, que se autogestione e que, portanto, a necessidade de representação deve ser mínima ou desaparecer. Responder a crise de representatividade, para mim, é o vetor principal dessas manifestações, entendeu? Radicalizar a democracia é o anseio dessas pessoas que estão nas ruas, né? Ou seja, tornar a democracia mais democrática e resgatar dos grupos de poder que capturaram essa esfera política, né? E resgatar a participação popular legítima, né? E não performática ou teatral que acontece hoje no sistema democrático brasileiro. A gente vive 25 anos de uma democracia virtual. Ela nunca foi real. Se a gente pega a Constituição de 88, a gente vê que aquilo ainda não existe. É uma bela carta. É uma bela carta de 88. Mas ela não é vivida pelas pessoas. Ela não é sentida, ela não é apropriada, porque ela não existe. Um limite dos sistemas representativos burgueses. Eles geram uma estrutura de funcionamento, de alianças políticas, de blindagem jurídica e econômica, onde as insatisfações populares estão fechadas. Eles têm esta aparência democrática, mas é uma falsa democracia. Esse processo, dessas jornadas de junho demonstram que o padrão político estabelecido no Brasil nos últimos 20 anos entre PT e PSDB, ele já não é mais suficiente para dar uma resposta para os anseios dessa juventude que esteve nas ruas. E essa revolta não era apenas em função do transporte coletivo ou do reajuste de tarifa. Na verdade, o que provocou a ida das pessoas para as ruas foi, de um lado, a imagem que a população tem do que é o poder público. O povo mostrou que as transformações não acontecerão através desses partidos eleitoreiros, na sua grande maioria, e outros bem intencionados, mas que continuam respaldando essa política sórdida, esse cretinismo eleitoral que prega que a transformação virá através dessa tipo de escolha que está absolutamente defasado, né? Os parlamentares deveriam receber a mesma coisa que recebem nos seus trabalhos, financiamento de campanha deveria ser proibido, o voto obrigatório deveria ser abolido e uma outra forma de escolha deveria acontecer muito diferente da que acontece aí e que realmente o povo está entendendo que não serve para nada e por isso o povo está virando as costas até de maneira muitas vezes radical contra esses partidos eleitoreiros. É um movimento que critica a institucionalidade, critica a democracia representativa. O que se trata aqui é de defender a democracia direta e critica também toda essa lambança, todo esse processo aí de degeneração dos partidos políticos, institucionais e eleitoreiros que estão aí. Mas a questão é, o que esse movimento vai propor de novo em termos de organização? Isso aí é muito incipiente, para não dizer inexistente. A gente tem exemplos no mundo inteiro e na América Latina de formas alternativas de participação e de organização de base. As Assembleias Populares na Argentina foram um exemplo durante um tempo, as organizações zapatistas, as referências que a gente tem na Bolívia e na Venezuela de movimentos de base que participam da cidade, que pressionam os políticos, que invadem os espaços públicos e pressionam até as suas demandas serem atendidas, mas nesse quesito eu acho que o movimento ele é muito inocente. O Congresso Nacional mostra isso. Ele foi muito pouco pressionado. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e a Câmara de Vereadores também foram muito pouco pressionados. A gente fica muito focado nos executivos quando o pior da política nacional se encontra nos parlamentos. E esses espaços têm que ser ocupados porque esses espaços que nós temos o nosso representante em tese mais próximo. É esse cara, o fazedor de lei, que é o cara que tem que ser pressionado, como no caso da nossa Câmara de Vereadores aqui, que semana passada, aliás, essa semana, rejeitou ou votou contra a proposta de abertura das planilhas do transporte público em Porto Alegre, numa franca demonstração de falta de transparência, de que eles têm comprometimento com essas empresas.
Acredito que as pessoas estão buscando experimentar novas formas de se fazer ouvir, certo? Então as pessoas estão buscando mais democracia direta, democracia líquida, elas estão buscando iniciativas de ação direta, como a ocupação desta Câmara de Vereadores daqui de Salvador, e estão buscando se envolver de outras formas. Eu acho que as pessoas querem se empoderar politicamente, trazendo para si o poder de decisão sobre suas próprias vidas. Eu acho que isso faz parte de um espírito do nosso tempo, de nossa geração, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Ficou claro nas jornadas de junho que há uma nova esquerda surgindo no bojo dessas mobilizações. Uma esquerda que já não mais aceita, né, a burocratização tão comum, né, a estrutura sindical, que já não mais aceita, né, a representação como referendar decisões somente de uma cúpula partidária, de uma cúpula sindical. É uma esquerda que prima pela diversidade, é uma esquerda que prima, né, pela horizontalidade. E aí tem um risco que devemos tomar cuidado de se confundir, né, o autoritarismo com a autoridade, de se confundir a horizontalidade com o assembleísmo. Enfim, esse é um desafio, mas que trazer o tema da horizontalidade, da participação direta, da democracia direta, claro que é fundamental para entender os erros que essa esquerda tradicional, muitas vezes insensível ao clamor dessa juventude, essa juventude que quer dizer o que sente, essa juventude que tem uma cara nova, que é a cara do urbano, que é a cara da cidade, e que entende que as contradições do capitalismo brasileiro não se reduzem às contradições entre capital e trabalho. Não se reduzem à contradição no pé da fábrica, mas são contradições novas e que demandam respostas novas. Nós queremos participar sim, a política nos interessa, a política com P maiúsculo, não uma pequena política partidária institucional que se tornou cada vez mais distante, cada vez mais sem sentido para a população, que eu acho que essa é a grande mensagem das ruas. Nós somos políticos e queremos participar da política, aprendendo a fazer e ensinando a fazer política, fazendo uma nova política. O fato de que seja plural, diverso e, como eu disse, aparentemente incerto, é outra coisa também que fez com que, ou faz com que a esquerda tradicional, as organizações tradicionais pensem que essa generalidade é uma coisa que não teria um propósito ou não teria uma força capaz de produzir uma mudança efetiva. É tudo o contrário, porque justamente o precedente e essa generalidade é o que possibilitou, por exemplo, o caráter massivo dessas manifestações. As manifestações não acabaram, as manifestações venceram. Elas venceram, gente. Isso é lindo. Venceram em mais de 100 cidades. Foram mais de 100 cidades que revogaram o aumento. As duas maiores cidades do país revogaram o aumento. São Paulo e Rio de Janeiro revogaram o aumento. Isso é uma força impressionante. Qual vai ser o saldo organizativo disso para a esquerda? Está em aberto. Existe uma disputa por esse relato. Se nós vamos lembrar desse mês de julho como a luta do movimento Passe Livre que ganhou o aumento e colocou a tarifa zero no horizonte da política, ou se nós vamos lembrar desse junho quando centenas de milhares de pessoas saíram abraçadas na bandeira brasileira com apitos gritando contra os políticos de uma maneira, digamos, estéril. Eu acho que nesse momento é o momento da gente fazer essa disputa da narrativa histórica que vai ficar, e eu espero que fique justamente essa história da luta social, do movimento Passe Livre, que construiu a partir de uma organização, de um trabalho de base de praticamente 10 anos, que redundou numa revolta popular contra o aumento e conseguiu não apenas revogar o aumento, como colocar em pauta um projeto muito radical de desmercantilização do transporte. Eu não tenho a ilusão de que todas as pessoas vão passar a se organizar imediatamente. Não é tão fácil a organização, mas tem uma mudança de cultura política. É uma mudança muito grande. A gente conseguiu construir e pautar na sociedade uma cultura de mobilização popular, uma cultura de ação direta. Quando a gente pensa que a luta acabou, ela vai, renasce, ressurge, recria novas formas de ação, e você tem, então, a partir de alguns tempos para cá,
uma indignação popular como há muito tempo não se vê nesse país. Vivemos então um antes e um depois na história do Brasil com essas mobilizações. Nenhuma análise das jornadas de junho, desse processo que o país viveu, esse processo intenso de mobilizações de dezenas, centenas de milhares de pessoas, nenhuma análise ainda pode ser conclusiva. Então eu vejo como um processo inaugural muito salutar, muito potente, muito referencial de algo novo. Embora esse algo novo não se defina. E isso é uma coisa boa. Eu acho que as manifestações já mudaram o país. Não mudaram efetivamente, mas mudou o estado de ânimo das pessoas e pode ter mudado os rumos daqui para frente, porque muitas pautas, embora não sejam postas pela manifestação, são reflexos dela. O acaso da história foi muito boa, citando até uma frase de Lênin, tem tempos que nada acontece, mas tem semanas que décadas acontecem. Foi a maior manifestação popular da história do Brasil. O maior levante popular da história do Brasil. Pelo que aconteceu no nosso país, a gente acredita que vai entrar na história. E se precisar lutar de novo, a gente acredita que vai precisar. Vamos de novo fazer o Brasil tremer e balançar. E a luta continua, 2014 está aí. Acho que tem muito... Não é o fim nem o começo, sabe? Não é o fim isso aqui, isso daqui é só o começo, inclusive. Parte do processo. No meio do caminho uma pedra apareceu.